Meu nome é Claudinei Freitas e hoje vamos dar sequência aí na apresentação PowerPoint aí. Número 2, manuais de DOF. Essa é a apresentação 2, fizemos na data de ontem. E falamos aqui sobre o novo formato de DOF. Vamos então, entre os diferenciais do novo DOF podemos citar novo layout, maior detalhamento das informações do remetente, origem, destinatário, destino, criação do campo de informações complementares, detalhamento dos produtos transportados com distinções por código de rastreio, origem, assinatura eletrônica do responsável pela emissão do DOF, pessoa física, QR Code. Abaixo é apresentada a nova versão do documento de origem florestal. Então tem esse rosto aí, DOF Teste, né? Então você consegue ver que vai ser ali, ó, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, do Recurso Natural, documento de origem, número de série, então tudo aí, no documento, controle, código de controle e aí o QR Code. Então vamos continuar aqui. Recebimento do DOF. Concluindo o percurso do produto florestal sob acobertamento do DOF rastreabilidade ou documento estadual de transporte, caberá ao destinatário da carga confirmar seu recebimento por meio da nova ferramenta. Para confirmar o recebimento no sistema DOF rastreabilidade, o usuário deverá acessar a aba Origem. Em seguida, deverá selecionar o empreendimento do destino do produto e logo depois clicar na opção DOF, página 40. Então tá aí a opção DOF e o corpo. Vale ressaltar que o empreendimento de destino é aquele previamente definido quando do aceito da oferta. Dessa forma, será aberta a tela de gestão do DOFs. O usuário deverá então selecionar o respectivo DOF e, por fim, clicar na opção Confirmar recebimento, localizada na barra de ferramentas vertical ao lado direito. Confirmar recebimento, é assim que verifica no DOF. Ao clicar na opção, é aberta nova janela, onde deverá ser informado o código de controle do DOF para a conclusão da operação. Então tá aí. Confirmar recebimento do DOF, informa o código de controle do DOF. Destaca-se que o código de controle é a informação existente ao final do documento de transporte, PDF, composto de 16 dígitos alfanumérico. Então tá ali o código com os seus 16 dígitos. E2703147 MACD 2908. Uma vez preenchido o código do controle, o usuário deverá clicar na opção Confirmar. Tá aí, é assim que você vai estar recebendo. Assim o sistema emitirá a mensagem: recebimento de DOF confirmado com sucesso. Dessa forma, o DOF passa a ter status recebido e o saldo do documento serão creditados no empreendimento de destino. Em caso de não acesso ao código de controle ou perca da via do DOF, o usuário poderá, a qualquer tempo, emitir a segunda via do documento. Para tal, deverá selecionar o DOF em questão e clicar na opção Visualizar. A partir desse momento é aberta nova tela com os dados gerais do DOF, item detalhamento dos itens históricos da operação do DOF. Ao final da tela, deverá clicar na opção Emitir segunda via. Assim é aberto o espelho do documento da origem florestal, DOF, em formato PDF, com as informações atualizadas do formulário, dentre elas o código de controle. Emitir segunda via. Importante. É sempre importante a conferência dos dados da identificação de transporte, itens, produto, espécie, volumes, quantidades, código de rastreio e valores comerciais e pátio de destino, sendo constatada divergência de informações entre a carga e o documento de transporte. O destinatário não deverá confirmar o recebimento do sistema. O fato deverá ser comunicado ao órgão ambiental da jurisdição para adoção das providências cabíveis. Em se tratando de cargas com diferenças quantitativas inferiores a 10%, poderá ser confirmado o recebimento no sistema. Adicionalmente, o interessado deverá solicitar ao órgão ambiental competente o ajuste administrativo no saldo divergente, objetivando a fidelidade dos saldos do sistema ao estoque físico. Cadastro de pátio.
Conforme o artigo 40 da Instrução Normativa número 21, de 24 de dezembro de 2014, o pátio é denominado como local de armazenamento do produto florestal do empreendimento. É nele que o usuário realiza as diferentes transações florestais relacionadas à emissão e ao recebimento de DOFs, conversões de produto ou destinação final, quando couber. De acordo com a norma citada, o pátio deve ser cadastrado pelo usuário e homologado pelo órgão ambiental competente. Dessa forma, foi também desenvolvida a funcionalidade para cadastramento de pátio. Para iniciar a operação, o usuário deve acessar o sistema DOF rastreabilidade na tela denominado Origens. Observe-se que no canto superior direito existe a opção denominada Cadastrar Origem. Para prosseguir, o usuário deve clicar nesse botão, Cadastrar Origem. Ao clicar, é aberta a nova janela solicitando ao usuário definir qual origem deve ser cadastrado: pátio, declaração de importação, autorização especial. Selecionar a opção Pátio e clicar em Prosseguir. Pátio. Dessa forma, é disponibilizado o formulário para o preenchimento dos dados cadastrados no pátio. Em linhas gerais, o cadastramento é dividido em 3 grupos: dados do pátio, coordenadas geográficas e informações complementares. Em dados do pátio, o usuário deve preencher os campos tipo pátio, normal, licenciamento ambiental federal ou concessão, nome do pátio, endereço, bairro, município e área em hectares. Tá aí, cadastrar pátio, tipo, nome, endereço, município, bairro, área. Importante. O pátio normal é amplamente utilizado no sistema DOF por empreendimentos licenciados pelos órgãos estadual ou municipal de meio ambiente, nos estados que utilizam o sistema DOF para controle de fluxo de produto florestal. O pátio licenciamento ambiental federal é utilizado por detentores de autorização de supressão de vegetação, destinado a receber produtos provenientes da área do âmbito de licenciamento ambiental federal. O pátio de concessão florestal é adotado no âmbito de concessão de floresta pública e é destinado a receber produtos provenientes das concessões cadastradas no módulo de utilização de recursos florestais do Sinaflor. Essas opções devem ser selecionadas apenas quando o pátio estiver localizado nos estados do Pará e Mato Grosso, estado que utiliza sistema próprio de controle florestal, entregado ao DOF, ou quando receber produto exclusivamente de um empreendimento sob gestão federal, concessão ou licenciamento. No cadastro do pátio, será exigido o número da licença ou contrato da concessão. A homologação deve ser solicitada ao IBAMA local. Em coordenada geográfica, deve ser lançado os pontos centrais de localização do pátio cadastrado em graus, minutos e segundo. O usuário pode ser utilizado da opção Mostrar mapa. Ao clicar na opção, será aberta a ferramenta GEO, onde o usuário pode indicar no mapa a localização exata do pátio. É importante destacar que a ferramenta executa a validação das informações espaciais, não permitindo o cadastramento de pátio quando houver divergência entre os dados do município e as coordenadas geográficas. O campo Informações Complementares permite o livre preenchimento de até 1000 caracteres alfanuméricos, onde o usuário pode descrever as mais diversas informações, visando subsidiar a homologação do pátio em questão. É possível ainda anexar documentação comprobatório das informações cadastradas. Aí tem um exemplo embaixo. Trata-se de pátio da empresa localizado na próxima. Note que todos os campos são de preenchimento obrigatório, com exceção das informações complementares. Concluído o cadastramento, o usuário deve clicar na opção Gravar. Ao clicar na opção, o sistema emite a mensagem: deseja realmente cadastrar o pátio informado? Gravar. Ao confirmar a operação, o sistema informa que o cadastro de pátio foi realizado com sucesso e o empreendimento estará na listagem de origem, com status cadastrado, aguardando a homologação por parte do órgão ambiental competente. É importante destacar que essa homologação deve ser precedida de análise das informações cadastrais apresentadas e da documentação comprobatória pertinente. Módulo de conversões de produtos florestais. No DOF Rastreabilidade, a conversão consiste no lançamento das informações relacionadas à transformação dos produtos florestais após o processamento industrial.
Tais conversões são realizadas respeitando o coeficiente de rendimento volumétrico máximo para cada tipo de transformação, em cumprimento ao que estabelece a Resolução CONAMA número 411, de 6 de maio de 2009, e Instrução Normativa IBAMA 21, de 24 de dezembro de 2014. Conforme as normas, a conversão deve ser indicada até o dia subsequente à transformação ou beneficiamento de produto florestal, para efeito de atualização do saldo dos produtos utilizados e obtidos junto ao sistema DOF rastreabilidade, além de eventuais resíduos gerados, estando ao usuário sujeito às sanções previstas na legislação ambiental em caso de desconformidade entre os saldos contabilizados e as quantidades do estoque físico existente. Cabe destacar que o DOF rastreabilidade foi desenvolvido com a disposição estabelecida pela Resolução CONAMA 497, de 19 de agosto de 2020, que altera a Resolução 411 de 2009, trazendo os novos padrões de nomenclatura de produtos florestais madeireiros e sob o enfoque da rastreabilidade desde a sua origem até o destino. A seguir, a funcionalidade do módulo de conversão de produtos florestais no âmbito da nova ferramenta, Converter Produto. Para iniciar a etapa da conversão do produto florestal, o usuário deve acessar o sistema DOF rastreabilidade a partir da tela denominado Origem. Em seguida, selecione o empreendimento de interesse ao clicar na opção Conversão, localizado na barra de ferramenta vertical à direita. Após clicar na opção, será aberta nova janela chamada Painel de Gestão de Conversões. Na tela, o usuário pode visualizar todas as conversões realizadas por produto, vinculadas ao empreendimento em questão. Em linhas gerais, estarão disponíveis no grid o número de registro da conversão, o código do rastreio, o produto e o volume consumido, o produto e o volume gerado, a espécie, o coeficiente de rendimento volumétrico CRV, utilizado na operação e, por fim, a data em que foi realizada a conversão. É importante destacar que o índice de conversão volumétrica, cada empresa pode solucionar um estudo técnico para definir qual a sua margem. A nova ferramenta disponibiliza filtros para facilitar a pesquisa de dados específicos dos produtos convertidos, assim como é possível classificá-los de acordo com a necessidade do usuário. O empreendedor pode, ainda, exportar todos os registros ou apenas os selecionados na tela de gestão de conversões, no formato PDF. Para isso, deve selecionar em qual das formatações deseja exportar as informações. Para iniciar a conversão, o usuário deve selecionar o botão Mais Conversão, localizado no canto superior direito. No DOF Rastreabilidade, o botão para iniciar a conversão de produto somente estará disponível para usuários inscritos no Cadastro Técnico Federal, com atividades relacionadas à serraria e ao desdobramento de madeira, e que possui a licença ambiental válida, previamente cadastrada no sistema pelo órgão ambiental competente. Após clicar na funcionalidade, é aberta a nova tela. Nela, são apresentados os produtos e os saldos disponíveis para conversão. Para prosseguir com a conversão, o usuário deve se direcionar ao grid, itens disponíveis para conversão, selecionar o produto de interesse e clicar na opção Adicionar Editar Itens Detalhado. É importante observar que o grid apresenta o detalhamento do produto selecionado, tendo ainda as colunas Código de Rastreio, Saldo do item e Volume para conversão. Conforme observado, mesmo em se tratando de um único tipo de produto florestal, exemplo lenha, existe a distinção em virtude do seu código de rastreio. Esse código que faz analogia à certidão de nascimento, nada mais é que o número da origem do produto, Altex, Alteps, Pátio, Declaração de Importação DI, Saldo não exportado. Dessa forma, após clicar na opção Adicionar e Editar Item Detalhado, é aberta nova janela para as seleções dos itens. Para realizar a edição do item, o usuário deve selecionar o código de rastreio origem e preencher a volumetria desejada para a conversão. Feito o preenchimento do quantitativo, o próximo passo é indicar o produto gerado após a conversão. Para essa etapa, haverá um combo onde o usuário deve selecionar o produto processado de interesse, informando a quantidade gerada. Observe que, ao preencher o quantitativo, o sistema automaticamente exibe o fator de conversão resultante, não permitindo a extrapolação da coeficiência de rendimento volumétrico, CRV,
máximo para cada tipo de transformação estabelecida pela Resolução CONAMA número 411, de 6 de maio de 2009. Por fim, as perdas decorrentes do processo de conversão, resíduo não aproveitável, são calculadas de forma automática. A Resolução CONAMA número 411, de 6 de maio de 2009, possibilita aos usuários a apresentação de estudos que comprovem a obtenção de índices superiores de aproveitamentos de produto no processo de conversão. Se aprovado pelo órgão ambiental, a empresa passa a dispor de coeficiente de rendimento volumétrico personalizado no sistema DOF rastreabilidade. O roteiro para elaboração do estudo está no anexo 3, na resolução citada, e deve ser apresentado ao órgão ambiental competente para validação. O saldo de resíduo madeireiro gerado na conversão de produtos brutos para produtos processados terá redução de, no mínimo, 10% referente às perdas na forma de serragem e pó de serra. Finalizado o preenchimento de todos os campos, o usuário terá habilitado a opção Confirmar. Após clicar na opção, o sistema retorna à tela anterior da seleção dos itens e o produto convertido aparece na listagem Item incluídos para conversão. Note que, em uma mesma operação, pode ser convertido mais de um produto. Dessa forma, para prosseguir com novas conversões, o usuário deve novamente selecionar ao grid itens disponíveis para conversão, selecionar um novo produto de interesse e clicar na opção Adicionar, Editar itens detalhados. Observe na tela em que, se tratando do produto Tora, ao efetuar sua seleção, não é possível o preenchimento da volumetria. Isso porque os volumes individualizados são oriundos de autorizações emitidas no Sinaflor, o Sistema Estadual Integrado, que tem por exigência a realização da identificação individual e o romaneio das Tora como condição para a migração para o sistema DOF rastreabilidade. A Resolução CONAMA número 497, de 19 de agosto de 2020, altera a Resolução CONAMA 411, de 6 de maio de 2009, e estabelece que o Sinaflor e o Sistema Eletrônico Estadual Integrado devem conter mecanismo de rastreabilidade que identifica a origem de produtos florestais madeireiros brutos e processados. Já a Instrução Normativa número 19, de 21 de agosto de 2020, define em seu artigo 20º a que é obrigatória a adoção de procedimentos que possibilitam o controle da origem da produção por meio da rastreabilidade da madeira em tora, em todos os tipos de projeto aprovados no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, Sinaflor, desde a sua localização na floresta até seu local de desdobramento. Feita a seleção das toras, o roteiro para o preenchimento é semelhante ao citado anteriormente, para volumes consolidados, devendo o usuário também prestar as informações do produto processado e a volumetria gerada, prestar as informações inerentes ao aproveitamento de resíduo quando couber e, por fim, o sistema automaticamente informa as perdas referentes ao processo de conversão. Feito isso, deve confirmar a operação e, dessa forma, o produto selecionado aparece na listagem de itens incluídos para conversão. Para finalizar o conjunto de conversões dos diferentes produtos, o usuário deve clicar na opção Converter. É importante, antes de concluir a operação, verificar se todos os dados foram preenchidos corretamente. Após clicar na opção, o sistema emite a mensagem Nova conversão. Converter. O sistema informa que a conversão foi realizada com sucesso e estará devidamente registrada no painel de gestão de conversão. Ao visualizar dados da origem do empreendimento em questão na aba Itens, é possível observar que os produtos objeto de conversão estão disponíveis com seu respectivo saldo. Por se tratar de operação irreversível no sistema, nunca se deve antecipar o registro de conversão futuras nem informar volume em desacordo com a realidade. Conforme a Instrução Normativa IBAMA 21, de 24 de dezembro de 2014, eventuais divergências contábeis, inclusive provenientes de perca residual em transporte ou armazenamento, incêndios, intempéries e outras, devem ser imediatamente informadas ao órgão ambiental competente que, mediante análise do mérito, promove o devido ajuste administrativo sem prejuízo de eventuais sanções administrativas cabíveis em caso de comprovada conduta irregular por parte do usuário. Módulo de destinação final.
A destinação final é uma ação a ser executada no sistema DOF rastreabilidade, que resulta na saída do produto florestal do fluxo de controle mediante sua utilização ou aplicação final, ou pela transformação em produto acabado, isentos de controle do DOF. Tal destinação deve ser executada no sistema sempre que ocorrer uma operação que caracteriza a saída do produto florestal do fluxo de controle, devendo ser realizada até o dia subsequente à referida ação. Na operação de destinação final, o valor informado é debitado do saldo do produto, atualizando seu estoque contábil de forma a manter a fidelidade dos saldos com estoque físico, recomendando-se muita atenção ao efetuar o registro. É importante destacar que esta operação é de caráter irreversível, estando o usuário sujeito à sanção prevista na legislação ambiental e, em caso de desconformidade entre os saldos contabilizado e as quantidades do estoque físico existente. Cabe destacar que o DOF rastreabilidade foi desenvolvido com a disposição estabelecida pela Resolução CONAMA 497, de 19 de agosto de 2020, que altera a Resolução número 411 de 2009, trazendo novos padrões de nomenclatura de produtos florestais madeireiros e sob o enfoque da rastreabilidade de produtos florestais desde a sua origem até o destino. A seguir, a funcionalidade do modo de destinação final de produtos florestais no âmbito da nova ferramenta. Para fazer a destinação final de um ou mais produtos, o usuário deve acessar o sistema DOF rastreabilidade a partir da tela denominada Origem. Em seguida, selecionar o empreendimento de interesse e clicar na opção Destinação Final, localizada na barra de ferramenta vertical à direita. Após clicar na opção, será aberta nova janela chamada Painel de Gestão de Destinação Final. Na tela, o usuário pode visualizar todas as destinações finais realizadas por produtos vinculados ao empreendimento em questão. Em linhas gerais, estarão disponíveis no grid o tipo de destinação realizada, o produto, nome popular e científico e quantitativo destinada, sua unidade de medida, o código de rastreio e a data que foi realizada a destinação final. A nova ferramenta disponibiliza filtro para facilitar a pesquisa de dados específicos dos produtos convertidos, bem como é possível classificá-los de acordo com a necessidade do usuário. O empreendedor pode ainda exportar todo o registro no PDF. Para iniciar a operação, o usuário deve selecionar o botão Destinação, localizado no canto superior direito. Após clicar na funcionalidade, é aberta a nova janela. Nela são apresentados os produtos e o saldo disponível para destinação. Para prosseguir com a destinação final, o usuário deve direcionar ao grid Itens em estoque, selecionar o produto de interesse e logo após clicar na opção Adicionar itens detalhado. Dessa forma, é aberta a nova janela para a seleção dos itens. É importante observar que a janela apresenta o detalhamento do produto selecionado, tendo ainda as colunas Código de Rastreio, Saldo do item e Volume para a destinação. Conforme observado, mesmo em se tratando de um único tipo de produto, exemplo lenha, existe a distinção em virtude do seu código de rastreio. Esse código que faz analogia à certidão do nascimento, nada mais é que o número da produto, de origem de produto, Altex, Pátio, declaração de importação. Para realizar a adição dos itens, o usuário deve selecionar o código de rastreio origem e preencher a volumetria desejada para a destinação. A Resolução CONAMA 497, de 19 de agosto de 2020, altera a Resolução CONAMA 411, 6 de maio de 2009, e estabelece que o Sinaflor e o Sistema Eletrônico Estadual Integrado devem conter mecanismo de rastreabilidade que identifica a origem do produto florestais madeireiro, bruto e processado. Já a Instrução Normativa 19, de 21 de agosto de 2020, define em seu artigo 20º a que é obrigatória a adoção dos procedimentos que possibilitam o controle da origem da produção por meio da rastreabilidade da madeira em tora, em todos os tipos de projeto aprovado no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, Sinaflor, desde a sua localização na floresta até o seu local de desdobramento. Feito o preenchimento do quantitativo, o próximo passo é indicar o tipo de destinação. Para essa etapa, haverá um combo onde o usuário deve selecionar a destinação final adequada para o produto em questão.
Finalizado o preenchimento de todos os campos, o usuário deverá habilitar a opção Confirma. Após clicar na opção, o sistema retorna à tela anterior das seleções de item e o produto destinado aparece na listagem. Itens incluídos para a destinação final. Note que em uma mesma operação podemos informar a destinação final de mais de um tipo de produto. Dessa forma, para prosseguir com as novas destinações, o usuário deve novamente selecionar o grid Item em estoque, selecionar o novo produto de interesse e clicar na opção Adicionar e editar itens detalhados. Feita a seleção do novo produto, o roteiro para preenchimento é semelhante ao citado anteriormente, para volumes consolidados, devendo o usuário também prestar as informações do tipo de destinação final a ser realizado. Feito isso, deve confirmar a operação e dessa forma o produto selecionado aparece na listagem dos itens incluídos para a destinação final. Para finalizar o conjunto de destinações finais dos diferentes produtos, o usuário deve clicar na opção Destinar. É importante, antes de concluir a operação, verificar se todos os dados foram preenchidos corretamente. Após clicar na opção, o sistema emite a mensagem: a operação foi realizada com sucesso. Visualizar a origem. Ao visualizar dados da origem do empreendimento em questão na aba Item, já se observa que os saldos do produto objeto de destinação foram devidamente debitados do estoque. Por se tratar de operação irreversível no sistema, nunca antecipar o registro de destinação finais nem informar volumes de desacordo com a realidade. Emissão de DOF exportação. O DOF exportação é o documento de transporte emitido que acompanha a carga desde o pátio da origem até o ponto ou recinto alfandegado, sendo disponibilizado ao usuário credenciado por parte do órgão responsável pelo comércio exterior e que tenha declarado no Cadastro Técnico Federal a atividade, importação ou exportação da flora nativa brasileira. Após a carga chegar ao porto ou recinto alfandegado, deve ser feito o procedimento de internalização, sendo registrado no DOF Rastreabilidade os dados do comprador no país de destino. Em muitos casos, no trajeto para o porto, é possível armazenar a carga em um armazém de retaguarda para aguardar a vistoria ou a chegada de outras cargas que acompanham a mesma venda do exportador. O sistema DOF Rastreabilidade também contempla essa realidade e os procedimentos serão explicados. Os principais portos e recintos alfandegados do país, tradicionalmente utilizados nas exportações de produtos florestais, estão cadastrados no sistema, o que torna desnecessário o cadastro de pátio nesses locais em nome do usuário. A seguir, a funcionalidade da emissão do DOF exportação no âmbito da nova ferramenta. Emissão do DOF exportação. Para iniciar a emissão do documento de transporte na tela de origem, o usuário deve selecionar o empreendimento de origem no produto e clicar na opção DOFs. Após será aberta uma nova janela denominada Painéis de Gestões de DOF. Tá aí. Na tela, o usuário pode gerenciar todos os DOF emitidos e recebidos, vinculados ao empreendimento em questão. Em linhas gerais, estarão disponíveis nesse grid o número de série de DOF, tipo de documento, número da oferta vinculado quando houver, informações do emissor e do remetente, data de validade inicial e final e, por fim, o status atual do DOF cadastrado, emitido, recebido, vencido, suspenso ou cancelado. A nova ferramenta disponibiliza filtros para facilitar a pesquisa de dados específicos dos DOF, bem como classificá-los de acordo com a necessidade do usuário. O empreendedor pode ainda exportar todos os registros ou os selecionados na tela de gestão de DOF, nos formatos PDF. Para iniciar a emissão de um documento de origem florestal DOF do tipo exportação, o usuário deve selecionar o botão Emitir DOF, localizado no canto superior direito. Será aberta nova janela. Inicialmente, o usuário deve selecionar o tipo de DOF a ser emitido. Aí tem DOF comum, DOF exportação, DOF isento. Dessa forma, deve ser selecionada a opção DOF exportação e clicar em prosseguir. Por se tratar de DOF exportações, o próximo passo é preencher as informações que compõem o documento de origem florestal, DOF.
Importante. O DOF exportação dispensa o procedimento prévio de emissão de oferta, já que seu destinatário final está em outro país, portanto, não é sujeito à inscrição no Cadastro Técnico Federal, CTF. As próximas informações a serem cadastradas são relacionadas ao destinatário no exterior, porto alfandegado, produto, itens, quantidade, valor comercial, transporte, tipo de transporte, dado do veículo transportador e rota a ser percorrida. E, por fim, informações relacionadas à emissão do documento, validade, dados de nota fiscal e informações complementares. As informações do destinatário no exterior são nome, endereço, cidade, estado, província e país. Após informado pela primeira vez, os dados do destinatário ficam gravados e são resgatados quando novos DOFs de exportações forem emitidos, ao preencher as primeiras letras no campo nome e clicar na opção pesquisar. O próximo campo diz respeito aos dados do porto alfandegado. Selecionar o respectivo porto ou terminal alfandegado de embarque do produto para o exterior. Após selecionar, o sistema traz automaticamente os dados cadastrais de localização do porto. Prosseguindo o preenchimento do documento de transporte para inclusão dos produtos a serem transportados, o usuário deve direcionar ao grid item de estoque, selecionar o produto de interesse e logo após clicar na opção adicionar e editar item detalhado. Dessa forma é aberta nova janela para a seleção dos itens. É importante observar que a janela apresenta o detalhamento do produto selecionado, tendo ainda as colunas código do rastreio, saldo do item e volume do DOF. Conforme observado, mesmo se tratando de um único tipo de produtos florestais, exemplo madeira serrada, existe a distinção em virtude do seu código de rastreio, esse código que faz analogia à certidão de nascimento. Nada mais é que o número da origem do produto, Altex, Alteps, Pátio, declaração de importação DI, saldo não exportado. Para realizar a adição dos itens, o usuário deve selecionar o código de rastreio, origem e preencher a volumetria desejada para transporte. Feito o preenchimento do quantitativo e quando couber a seleção da origem distinta do produto, o usuário deve confirmar a operação. Ao confirmar o produto, estará disponível no grid item incluído do DOF para fim de checagem, antes da conclusão do cadastro. É possível ainda, após o cadastramento, editar ou excluir os itens a ser objeto dos transportes. Como observado, é possível um mesmo tipo de produtor ter código de rastreio distinto, em função de suas diversas origens. Isso também ocorre para o produto madeira em tora, com um detalhe. O estoque de tora se apresenta de maneira individualizada, tendo cada tora o seu código de rastreio, composto pelo número de autorização e o número da tora. A Resolução CONAMA 497, de 19 de agosto de 2020, altera a Resolução CONAMA número 411, de 6 de maio de 2009, e estabelece que o Sinaflor e o Sistema Eletrônico Estadual Integrado devem conter mecanismo de rastreabilidade que identifica a origem dos produtos florestais madeireiros bruto e processado. Mesmo após inseridos, os produtos podem ser editados ou excluídos. É importante destacar que devem ser informados os valores comerciais, referente à quantidade de cada produto. Conforme citado, o preenchimento do campo armazém da retaguarda não é obrigatório e somente deve ser usado quando a carga ser exportada necessita ser armazenada em local previamente determinado para aguardar vistoria ou a chegada de outras cargas que compõem uma mesma venda do exportador. Quando necessário para o preenchimento dessa aba, o usuário deve indicar as informações de nome, CPF, CNPJ, endereço, bairro e município, UFD retaguarda. As informações seguintes para preenchimento são as relacionadas ao veículo ou conjunto de veículos a ser utilizado para transporte e descrição da rota. Nesse novo sistema não houve mudança de regra, assim o usuário deve preencher o tipo de transporte e a identificação do veículo a partir da sua placa, lembrando que a unidade transportador deve estar previamente cadastrada no sistema DOF. Uma vez preenchida a placa do veículo, o usuário deve validar suas informações. Logo em seguida, clicar em adicionar dado do transporte para o salvamento das informações.
Importante: a troca de veículos ou modal de transporte ao longo da rota de uma mesma carga é denominada transbordo. O sistema DOF rastreabilidade também contempla a funcionalidade de transbordo, sendo possível ao usuário inserir os diferentes trechos e os veículos modais que comporão o grid dos dados de transporte. Para utilizar essa funcionalidade, o usuário deve, ao preencher os dados de transporte, clicar na opção Transbordo e adicionar os trechos e unidades transportadoras correspondentes. Também será possível a emissão do DOF contemplando o trecho em que não se possuía ainda informações da placa ou registro do veículo, podendo tais informações ser inseridas durante o transporte, antes do início do trecho correspondente. Admitindo que haverá transbordo de carga a partir da saída do armazém da retaguarda, a emissão do DOF exportação deve ser feita com o posterior preenchimento da placa do veículo, que efetuará o transporte de armazém ao porto ou terminal alfandegado. Caso a identificação do veículo que fará o transporte a partir do armazém não seja conhecida no ato da emissão do documento de transporte, o campo referente deve ser deixado em branco, devendo ser preenchido posteriormente. Prosseguindo o cadastro, deve ser preenchido o campo de descrição da rota. Esse campo é obrigatório, possuindo um limite de 4.000 caracteres e deve apresentar com fidelidade o percurso a ser realizado para o transporte de produtos florestais. Caso detenha informação, o usuário pode preencher o campo relativo ao número do container em que a carga será exportada. Os campos a seguir tratam dos dados de emissão e das informações complementares. O campo emissão permite ao usuário preencher a data de início e final da validade do DOF. Ressalta-se que as datas de validade são estabelecidas no artigo 45 da Instrução Normativa de número 21, de 24 de dezembro de 2014, que regulamenta o documento de origem florestal. Outras informações necessárias é um preenchimento do campo referente ao número de documento fiscal. O campo Informações Complementares é uma novidade dentro da nova ferramenta. Foi criado com o objetivo de proporcionar ao usuário o preenchimento das mais diversas informações que podem auxiliar durante o transporte. É um campo alfanumérico com limite máximo de 4.000 caracteres, não sendo de preenchimento obrigatório para a emissão do DOF. Finalizado o preenchimento de todos os campos, o usuário deve habilitar a opção Emitir DOF. É importante, antes de concluir a operação, verificar se todos os dados foram preenchidos corretamente. Após clicar na opção, o sistema emite mensagem de confirmação que deve ser concluído. O sistema irá gerar a mensagem DOF emitida com sucesso, ficando o documento registrado na tabela de DOF exportador. O sistema disponibiliza ainda a versão PDF do documento de origem florestal, DOF exportação, objetivando o acompanhamento da via física durante o trajeto do produto. Confirmar chegada de armazém de retaguarda. Conforme citado em muitos casos, no trajeto para o porto é possível armazenar a carga em um armazém de retaguarda para aguardar a vistoria ou a chegada de outras cargas que compõem a mesma venda do exportador. Na emissão do DOF exportação, foi visto o preenchimento das informações inerentes ao armazém de retaguarda. Nesse sentido, conclui o percurso do produto florestais sobre acobertamento do DOF exportação até o armazém da retaguarda. O emitente deve confirmar a operação do sistema DOF rastreabilidade. Para confirmar a chegada do produto no armazém alfandegado no sistema DOF rastreabilidade, o usuário deve acessar a aba Origem, em seguida selecionar o empreendimento de origem do produto, objeto de exportação e clicar na opção DOFs. Será aberta a tela de gestão de DOFs. O usuário deve selecionar o respectivo DOF exportação e, por fim, clicar na opção Confirmar a chegada em armazém de retaguarda, localizada na barra de ferramenta vertical ao lado direito. Está ali, confirme chegada em armazém de retaguarda. Ao clicar na opção, o sistema emite a mensagem: deseja realmente confirmar chegada no armazém de retaguarda do DOF número tal? E aí você, ao confirmar a operação, o sistema informa que a chegada em armazém foi informada com sucesso. Dessa forma, o DOF exportação passa a ter o status em retaguarda, havendo nesse momento a suspensão automática da validade do documento de transporte, porque ele vai ficar no armazém. Quando da saída do produto do armazém de retaguarda com destino ao porto alfandegado ou outro local de exportação, o DOF de exportação deve ser reativado pelo exportador. Para isso, na tela de gestão do DOFs de empreendimento, emissor do DOF exportação deve selecionar o documento de transporte de interesse e clicar na opção Reativar DOF para traslado de retaguarda ao porto.
é aberta nova tela com o formulário de DOF exportação já preenchido. Nesse formulário, é possível adicionar informações referentes ao veículo transportador que realizará o trajeto até o porto ou terminal alfandegado, bem como preencher novas informações relacionadas à sua rota. Concluído o preenchimento, o usuário deve confirmar a operação clicando na opção Reativar DOF. Tá aí, Reativar DOF. O sistema então solicita a confirmação de reativação do DOF para traslado de retaguarda ao porto. Concluída essa operação, o DOF exportação está válido e passa a ter status reativado para o porto. O sistema, inclusive, gera nova PDF do DOF exportação com informações atualizadas em termos de unidade transportadora e descrição de rota. Confirmar a chegada ao porto alfandegado. Concluída a chegada do produto florestal ao recinto alfandegado, sob acobertamento do DOF exportação ou guia estadual de exportação, a operação deve ser confirmada no sistema DOF rastreabilidade. Para realizar essa ação, o usuário deve acessar a tela de gestão de DOFs do empreendimento, emissor do DOF exportações, selecionar o documento de transporte de interesse e clicar na opção Confirmar chegada no porto. Ao clicar na opção, é aberta nova janela onde deve ser informado o código do controle do DOF para a conclusão da operação. Destaca-se que o código de controle é a informação existente ao final do documento de transporte PDF, composto por 16 números alfanuméricos. Então tá aí, documento de origem florestal DOF exportações, número de série, informações complementares, código de controle e ali está o QR Code. Uma vez preenchido o código de controle, o usuário deve clicar na opção Confirmar. Assim, o sistema emite a mensagem DOF GF recebida com sucesso. O DOF exportação passa a ter o status de recebido, necessitando ainda da etapa final do registro de exportação. Registrar a exportação. Após o efetivo desembaraço aduaneiro e o embarque internacional da carga, o exportador deve registrar a exportação do produto por meio de ferramenta também disponível no DOF Rastreabilidade. Para executar essa última operação, novamente o usuário deve acessar a tela de gestão de DOFs do empreendimento emissor do DOF exportação, devendo em seguida selecionar o documento de transporte de interesse e, ao final, clicar na opção Registrar exportação. Será aberta nova janela, onde deve ser obrigatoriamente preenchido nos campos relativos ao número e a data da Declaração Única de Exportação, que é o DUE, que é emitido no Portal Único Siscomex. Registrar a exportação do produto, exportar. Concluído o preenchimento, o usuário deve clicar na opção Exportar. Por fim, o documento de transporte passa a ter o status exportado, concluído o ciclo DOF exportação. O procedimento apresentado também necessita ser executado quando envolver guias florestais de exportações emitidas por sistemas estaduais. Cabe destacar que o controle dos processos que envolvem a exportação é de competência federal. Portanto, os documentos estaduais devem também prestar informações no âmbito do sistema DOF Rastreabilidade, nas etapas inerentes ao processo de exportação. Conforme a Instrução Normativa IBAMA 21, de 24 de dezembro de 2014, o exportador deve registrar a exportação do produto no prazo de 10 dias, a contar do informe da chegada na carga ao terminal alfandegado, sob pena do bloqueio da emissão do novo DOF de exportação enquanto persistir a pendência. E assim, nós terminamos essa apresentação manual do DOF mais rastreabilidade. O nosso muito obrigado a você que acompanhou até esse momento. Se inscreva no canal, dá o joinha, comenta, compartilha. Fala aí se gostou desse trabalho. Até o próximo vídeo.